passaram para mim? Já fizeram um joinha para você. Acho que já fizeram um joinha para mim, quer dizer que já posso começar a mensagem. Os irmãos do YouTube estão me ouvindo? E os irmãos lá do Instagram estão me ouvindo? Eu preciso só dessa confirmação antes da gente começar. Inclusive, aqui tem efeitos especiais do Alexandre mexendo nas panelas. Se você ouvir qualquer barulho, é isso. Os irmãos do Instagram estão ouvindo? Então, já começaram. Já confirmaram lá e confirmaram aqui. Irmãos, meu nome é Emerson, para quem não me conhece. Sou pastor na Igreja Batista Evangélica Nova Aliança, em Nova América. E hoje o pastor Luivan Scheidegger, da Igreja Batista Restauração, e o pastor Almi me convidaram para trazer a mensagem, e eu fiquei refletindo sobre o que falar nesse momento, né? Domingo passado nós pregamos sobre família, já que estamos num convívio familiar meio que forçado, e hoje eu senti o desejo de falar sobre o que a gente aprende com o isolamento social, né? Que algumas pessoas têm chamado de quarentena, mas o que nós estamos fazendo, na verdade, é um isolamento social, quando a gente fica trancado dentro de casa para evitar um contágio. E eu quero abrir com os irmãos no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Esse é um texto que eu gosto muito. Os irmãos que me conhecem já devem ter ouvido eu falando muito sobre esse texto. E Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto está falando que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Mas o que me chama mais a atenção do texto é a segunda parte do texto, que fala sobre reconhecer o Senhor em todos os caminhos, que aí Ele endireita as nossas veredas. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos esta noite. Então, curve a sua cabeça, nós vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, para que a gente possa perceber o agir de Deus através desse momento. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações nesse momento. Possamos sentir e perceber a mão do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Só queria pedir aos irmãos que estão lá no prédio de reunião da Igreja Batista de Restauração para diminuir o volume aí, porque está dando retorno. Eu estou ouvindo a minha voz. Então, se puder diminuir o volume da captação da imagem dos irmãos, me ajuda aqui. Como eu disse, o tema é o que o isolamento social nos ensina. E eu separei 3 versículos que falam sobre algo que nós podemos, pelo menos que eu tenho aprendido com o isolamento social, e eu creio que é lição para todos nós. O primeiro versículo encontra-se em Provérbios 19, 21. Eu vou ler o texto. Ele diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente entende e percebe claramente esse versículo sendo aplicado nesse momento. Quantas pessoas planejaram férias, quantas pessoas planejaram casamentos, aniversários, quantas pessoas planejaram viagens e nada disso aconteceu. Esse texto nos ensina que os planos são do nosso coração, mas a execução deles sempre é do Senhor. Por mais que eu e você possamos planejar, por mais que eu e você possamos sonhar, no final das contas, quem manda é a vontade de Deus. Isso é muito importante a gente entender, porque diminui a frustração. Quantas vezes a gente fica frustrado porque a gente planejou, a gente
sonhou com algo e aí, de repente, não acontece. De repente, aquilo que a gente queria não dá certo. De repente, aquilo que a gente achava que ia acontecer não dá certo. Tiago, no final do seu livro, diz que nós precisamos sempre dizer, se for da vontade de Deus, faremos isso ou aquilo. Eu creio que, até mesmo antes de dizer, o nosso coração tem que estar predisposto a isso, em todos os momentos da nossa vida. Quaisquer que sejam os planos, quaisquer que sejam os sonhos, a gente tem que sempre lembrar, se for da vontade de Deus, nós faremos isso ou aquilo. Porque se não for da vontade de Deus, não adianta planejar, não adianta sonhar. E quando a gente entende que o que prevalece é a vontade de Deus, por mais que nós façamos planos, nós sempre faremos planos lembrando que, se Deus não quiser, não vai acontecer. E para diminuir a frustração, é importante nós nos alinharmos à vontade de Deus. E o alinhamento pessoal com a vontade de Deus se dá através da leitura bíblica e da oração. O próprio Jesus Cristo diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Esse texto nos mostra que quando a gente está em íntima comunhão com Deus, quando estamos nele, a palavra dele está em nós, aquilo que nós pedimos é feito, porque os nossos sonhos, os nossos planos vão estar alinhados à vontade de Deus. João, lá no seu livro de 1 João, primeira carta de João, no finalzinho do livro, diz também que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, nós temos certeza que iremos receber. Então, parafraseando o que João disse, se sonharmos, se planejarmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, nós sabemos que será feito. Então, que nesse momento de isolamento social, quando talvez as suas férias foram frustradas, sua viagem planejada teve que ser adiada, ou quem sabe um plano de comprar algo e por causa da crise econômica que vem por causa do isolamento social, você precisou adiar, que isso não gere frustração no seu coração, mas que você possa compreender que Deus está no controle. A segunda lição que eu tiro, que eu tenho aprendido com relação ao isolamento social, está em Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. O texto diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Irmãos, quantas pessoas têm confiado na própria sabedoria, na força, principalmente na riqueza? Quantas pessoas têm achado que por causa da riqueza eles estão imunes a qualquer dificuldade que os ataque, qualquer problema? Quantos acreditam que o dinheiro pode trazer felicidade, conforto, segurança? E a gente tem percebido nesse momento, tanto de isolamento social, quanto da pandemia em geral, que isso não é verdade. Talvez o caso que chamou mais atenção foi o presidente do Santander de Portugal, provavelmente um homem muito rico, um homem de muitas posses, mas que morreu por causa do coronavírus. Nós temos visto aí pessoas famosas, pessoas que, de alguma forma, nunca imaginaríamos que seriam acometidas por uma virose e que uma virose poderia levá-los a óbito, porque pessoas que têm condições de pagar os melhores hospitais e os melhores médicos, perdendo a vida. Então, a gente aprende que nada nessa vida pode nos dar segurança.
No Salmo 39, o salmista diz isso, né? Que em vão confiar na própria natureza, porque percebe que a nossa vida é como um sopro, é como uma sombra, que quando o sol nasce, a sombra se vai. Então a gente entende que nesse momento de pandemia, a gente compreende que o que agrada do Senhor é quando nós nos aproximamos dele para compreender os caminhos dele e para conhecer melhor o Senhor. Essa é a nossa única esperança. Não adianta você se firmar em riqueza, sabedoria ou força. Não adianta você se prender a coisas materiais. O próprio Jesus fala sobre o tesouro, onde está o nosso tesouro, e fala para a gente não ajuntar tesouro na terra. Esse não ajuntar tesouro na terra não está dizendo somente de bens materiais, mas de confiança em si. Não confiar naquilo que nós temos aqui, porque na verdade nós não temos. Por mais que o rico se ache rico, ele não tem nada se um simples vírus consegue tirar a sua vida. Por mais que o forte se ache forte, ele é fraco diante de uma simples virose. Por mais que o sábio se ache melhor que os outros, ele também não é nada diante dessa situação que estamos vivendo. Então, que esse momento possa nos ensinar humildade, possamos aprender a ser humildes diante de Deus, diante das pessoas, possamos entender que a nossa esperança, a nossa segurança está somente no Senhor. O mesmo salmista, no mesmo Salmo de número 39, já no finalzinho do Salmo, ele diz assim: e agora o que espero eu? E depois ele responde: a minha esperança está no Senhor. Então, que nós possamos aprender que a nossa esperança está única e exclusivamente no Senhor. Não há nada nessa vida que possa nos trazer segurança, não há nada nessa vida que possa nos dar, nos proteger. Até mesmo o isolamento social, que, como servos do Senhor, nós precisamos obedecer às autoridades que Deus coloca sobre nossas vidas e não respeitar o isolamento social é desrespeitar uma autoridade que Deus colocou sobre nossas vidas, já que os nossos governantes têm instituído esse isolamento social, mas até mesmo o isolamento social não é garantia de que você está imune, porque pode acontecer de você ser contaminado de uma forma que você menos espera. Talvez pegando uma caixa de pizza que você pediu por um aplicativo de entrega, né? Então, a sua segurança não está no isolamento, a sua segurança está no Senhor. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que está acima de tudo e de todos. Mas, repito, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser prudentes, mas não confiar nessas coisas, confiar no Senhor. A terceira lição que eu acho interessante que esse isolamento social nos trouxe, e algo que quem me ouve falar, já me ouve falar há muito tempo sobre isso. O versículo é João capítulo 4, versículo 24. Quem conhece bem a Bíblia sabe que João capítulo 4 é o diálogo da mulher samaritana com Jesus. E o versículo 24, talvez um dos mais famosos da Bíblia, diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vou repetir: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que esse texto tem a ver com isolamento social? Na verdade, essa é uma resposta de Jesus a uma pergunta da mulher samaritana. E a mulher samaritana perguntou a Jesus justamente onde deve ser feita a adoração. Porque os judeus adoravam em Jerusalém. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, se não me engano, se o nome não é assim.
E ela queria saber onde era o lugar para adorar. E Jesus ensina para aquela mulher que não é nem em Jerusalém, nem em qualquer outro lugar, que a adoração ao Senhor, ela não está limitada a um local. A adoração ao Senhor deve ser em espírito e em verdade. Quantas pessoas que ficaram sem compreender como poderiam cultuar ao Senhor, já que não podem, vou botar entre aspas, ir à igreja, e a gente entende e aprende que igreja não é um lugar. Igreja somos nós, quando nos reunimos com o propósito de adorar ao Senhor. O Senhor não escolhe um lugar para ser adorado. Até mesmo na época do Velho Testamento, quando as pessoas tinham aquela ideia de que Deus habitava no Templo de Salomão, na dedicação do Templo de Salomão, Salomão escreve que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, esse isolamento social nos ensina que a nossa adoração não pode ser limitada ao local de reuniões da igreja, porque nós não estamos podendo nos reunir. A nossa adoração não pode ser limitada a lives que promovemos nos dias de culto, porque nem sempre a gente consegue fazer isso. Pode ser que a internet falhe, pode ser que o celular pife, pode ser que o seu plano de dados esgote e por causa disso você não consegue adorar. Não, a adoração deve ser em espírito e em verdade. Então, não importa onde você esteja, se você está trancado na sua casa, se você, por força da sua atividade, está lá trabalhando, se você, por conta da sua saúde, está em isolamento, não importa. O que importa é que você adore ao Senhor. Não se limite ao local de reuniões. É importante estarmos juntos? Nossa, hoje, no grupo da igreja que eu pastoreio, um irmão gravou um vídeo dizendo como que ele está sentindo saudade de abraçar os irmãos. E esse irmão, toda vez no louvor, ele mandava as pessoas se abraçarem. Até quando começou esse negócio de coronavírus, eu falei com ele, para de ficar mandando o pessoal se abraçar, né? E ele disse, como que está com saudade? É verdade, a gente sente falta dos irmãos, a gente gostaria de estar juntos, porque a fé é individual, mas a vida cristã, ela é vivida coletivamente, mas a adoração ao Senhor não se limita a isso. Você precisa manter a sua vida devocional, a sua vida de adoração ao Senhor, mesmo isolado dentro de casa, mesmo sem poder estar junto com os irmãos, mesmo sem poder se reunir com o resto da família de Deus, você precisa manter a sua fé. A gente lê muito e ouve muito falar de histórias de perseguição em outros continentes, né? No continente asiático, perseguição no continente africano, em algumas épocas que as pessoas não podiam, até hoje tem muito disso ainda, as pessoas não podiam se reunir, elas eram proibidas por lei, as reuniões eram clandestinas, e nós, brasileiros, pensávamos o seguinte, nossa, que triste que deve ser, mas a gente nunca vai passar por isso, né? A gente pensava assim, isso nunca vai acontecer aqui no Brasil, a não ser quando chegar a época do apocalipse, né? Quando as estrelas estiverem caindo e tudo mais, quando o sol escurecer, talvez isso aconteça porque a gente vive num país que a gente tem liberdade religiosa. Mas agora a gente está percebendo que não é por proibição de culto, especificamente por perseguição religiosa, mas por uma questão de saúde pública, nós fomos impedidos de nos reunir como igreja no local de reuniões que separamos para isso. E estamos tendo a oportunidade de cultuar Deus dentro das nossas casas. Estamos tendo a oportunidade de voltar aos primórdios do Evangelho, onde as igrejas se reuniam nas casas. Então, eu quero te desafiar a usar esse momento para
cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, tanto individualmente quanto com seus familiares. Você que tem algum familiar que não é cristão, você tem uma oportunidade agora de chamar esse seu familiar que mora ali junto com você, né, para fazer um culto. Eu lembro que quando eu era bem criança, meus 6, 7 anos de idade, meus pais faziam, a gente chamava de cultinho, ou culto doméstico, e eu chamava meus coleguinhas, vizinhos, para participar. E hoje, muitos desses são servos do Senhor, fruto daqueles cultinhos, daquelas reuniões que a gente fazia de culto doméstico. Nós estamos num tempo que a gente não pode chamar vizinho para participar do culto, mas muitas vezes nós temos pessoas a serem alcançadas debaixo do mesmo teto que estamos, né? Então, que a nossa adoração não se limite a um local, que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu não sei o que você tem aprendido com o isolamento social. Eu sei que, como o texto que nós lemos no início, nós devemos reconhecer a mão de Deus em todos os nossos caminhos, porque assim ele endireitará as nossas veredas. Ou seja, Deus nos ensina em cada situação que nós passamos. Deus tem uma lição muito rica em cada situação que nós vivemos. E eu não sei quais são as lições que Deus tem te ensinado. Eu sou grato a Deus por ter tido a oportunidade de compartilhar com os irmãos as lições que eu tenho aprendido, né? Como eu disse, os planos são nossos, mas a execução é do Senhor. A nossa confiança tem que ser no Senhor. Não temos nada nesse mundo que nós podemos confiar. E a nossa adoração ao Senhor não pode se limitar ao prédio onde a igreja se reúne. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. E se você tem alguma outra lição que você tem aprendido do Senhor, compartilhe lá no grupo da sua igreja e compartilhe com seus irmãos para que nós possamos crescer e sermos edificados também com isso. Vamos orar para encerrar a mensagem e, após a oração, os irmãos que estão à frente da live lá na Igreja Batista Restauração estão com a oportunidade de continuar o culto. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor é bom, é misericordioso, porque o Senhor fala conosco em todos os momentos. Pedimos que esta mensagem possa, de alguma forma, tocar no coração das pessoas e que aquela tristeza gerada por causa de planos frustrados possa ser eliminada em nome de Jesus. Que as pessoas possam compreender que nada é por acaso, que o Senhor está no controle de tudo. Pedimos também, Pai, que tudo aquilo que tem sido esteio da nossa confiança aqui nessa terra, que possa cair por terra e que a nossa confiança seja sempre no Senhor. E pedimos também que possamos aprender a adorar ao Senhor onde quer que estejamos, em isolamento social, em quarentena, no nosso trabalho, trancado dentro de casa, que nós possamos manter a nossa adoração ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sim. Eu encerrei lá a live. Deixa eu botar um fone de ouvido.